coisas, né? E se vocês deram uma olhada, ele esclarece que é uma espécie de apanhado, assim, de antologia, talvez, né, de 2010 a 2019, inclui coisas anteriores de livros que eu já publiquei, mas é uma leitura que tem a ver com esse momento, e é um momento dessa escrita mais de agora, que são algumas coisas que aparecem mais no começo do livro, não necessariamente, mas bem assim no começo do livro, e foi a partir desse viés que eu fiz essa releitura, meio que o que já estava assim colocado ao longo do trajeto que tem a ver com esse momento, e eu me dou conta agora de que isso tudo é muito abstrato, mas eu talvez consiga transmitir uma emoção assim da vivência, né? E também é um livro que tem também é especial para mim, porque de 2013 para cá eu publiquei quase 10 livros, e esse é o primeiro que tem assim uma circulação mínima até tá em algumas livrarias e nas feiras e tudo mais. A maioria dos livros que eu fiz ou foram autoedições e que estavam muito assim na dependência de eu estar presente, né, de levar aos lugares, fazer lançamentos e leituras e tudo mais, ou eram projetos, sei lá, um PROAC ou uma residência, não sei o que lá, então tiragens ou restritas ou que tiveram destinações assim que não estavam muito, que eu não tinha muito controle, então livros até que eu mesmo quase não vi, né? Então ele tem uma materialidade diferente assim para mim. Eu mesmo não tenho esses livros que eu mencionei, a maioria eu não tenho nem o meu exemplar, assim, então acho que esse aqui é um dos raros livros que eu tenho na estante, né? E eu não sei, assim, eu vou ler. Eu não sei se vocês querem que eu diga a página. Eu espero que não precise, mas se vocês quiserem eu posso dizer. Quero dizer que é uma leitura que está aberta a interferências, assim, se alguém quiser dizer alguma coisa relacionada ao que está rolando aqui, pode interromper. Certo. Eu posso pensar um pouco e ir respondendo. Assim. Eu dou muita importância assim, respondendo de outro lugar, né? Tem essa coisa assim muitos escritores escrevem todos os dias, por exemplo, tem o hábito do treino, né? Enfim, de exercitar a mecânica da escrita, né? Digamos. Eu sempre achei que a observação é que é o verdadeiro treino, assim, para a poesia você abrir a sensibilidade para coisas que podem acontecer, manter as aberturas, né? E está disponível para manter um olhar disponível, assim. Então, acho que nesse sentido uma coisa que tem me influenciado muito é a superfície das águas, assim, dos lagos, das poças d'água até na rua, assim. Se você ficar olhando um tempo o vento movendo a água, aquilo cria padrões que eu acho que são muito interessantes, assim, o movimento migratório das aves, assim, todas juntas e ao mesmo tempo cada uma na delas. Acho que são lições de forma, assim, de transformação de forma, né? Mas, pensando em escritores, eu posso mencionar o José Agripino de Paula, que é um escritor daqui de São Paulo, se eu não me engano, e é um multiartista, na verdade, um cara que fez de tudo. Assim, eu sempre que posso menciono o Agripino porque, enfim, eu considero um irmão mesmo, assim, de sensibilidade. Tem o Joaquim de Souza Andrade, o Souza Andrade, que é um poeta que eu visito frequentemente, assim, acho que é um cara que tem uma musicalidade muito fina. E Euclides da Cunha também é um cara muito assim interessante do ponto de vista vocabular, né? Meio que assim é uma floresta de vocábulos. Você está sempre aprendendo. É impossível para mim, né? Com tantas limitações, eu se passar de uma página a outra sem consultar o dicionário umas 70 vezes. Então isso para mim é como escalar uma montanha, assim. O Ali Salomão é um autor muito importante para mim. São pessoas por quem eu tenho carinho, né? Na verdade, e que me
Eu gosto muito do Basho também, né? O Matsuo Basho, um pouco pela poesia, né? Porque ele é um grande poeta, e um pouco também pelo comportamento, assim, de ser um cara que passou boa parte da vida andando, né? Caminhando, se disfarçando de monge, usando trajes de monge, porque dessa maneira ele evitava quase como se vestir de mendigo, né? Você consegue passar despercebido e sempre que a fama crescia, ele se via cercado de discípulos, ele saía daquela situação, ia para onde ninguém conhecia ele, gostava de visitar cidades onde ele não tivesse notoriedade, que ele não fosse recebido como um grande poeta, e era capaz de atravessar quilômetros e quilômetros, dias e dias de viagem para contemplar a luz da lua crescente em cima da montanha tal, na província X do Japão. Eu acho que esse tipo de comportamento me comove muito, assim. E entra mar nas narinas. Estou aqui para brincar. Recheio de alma. O fruto da raiva acaba em tristeza. Os dias ruins dependem de como se vive os bons. Vivo, vivais, sangra sangue, a evidência da luz na água esgarçada, horizonte drástico, proezas do caminhão de lixo. Estive aqui muitas vezes, ainda acho bonito, estranhos seres, levezas, entranhas, pais, precipícios, longínquas palmas parreiras, mosquitos, febres minúsculas, dos músculos nascem os dentes, torrente de sangue mole, arrudas, corujas, répteis, cantares, mares enguias, vermelho, cheiro, esplendores, amoras, glórias terrestres. Estive aqui muitas vezes, trinados círculos e esferas, aladas estradas marinhas, cavalos, cacos de vidro, instintos, guias ancestres, cadentes, ângulos oblíquos. Estive aqui muitas vezes, agradecendo perigos. Estive aqui muitas vezes, ainda acho bonito, justeza dos cajus raros, satélites, dedos d'água, futuro, raiz secreta, distâncias não retilíneas. Estive aqui muitas vezes, vinhantes de haver motivo, louvor dos pés aos ouvidos, retícula luminescente, solares, crótons dementes, labaredas enérgicas. Estive aqui desde cedo, reincidente celeste, fervendo o oxigênio, prótons de pólens, planetas, a graça plural dos átomos, cor íntima das partículas. Estive aqui sem ter medo, nos peitos das águas vivas. Esse livro tem três segmentos, né? O primeiro deles corresponde a esse apanhado que eu estava mencionando, e que tem poemas que me acompanham há muito tempo e poemas mais, enfim, recentes e tal. Tem o segundo trecho que se chama Risonha, que é uma pequena prosa, assim, uma prosa amorosa, né, uma prosa de poesia, e tem uma terceira parte que são algumas traduções que também fiz ao longo dos anos e meio esporádicas, assim, eventuais, só publiquei em revistas e tal, e decidi juntar algumas, né? E isso nem está, talvez, muito claro. Algumas pessoas mencionaram isso, assim, que não é muito evidente que são traduções, mas eu achei legal isso porque é uma maneira também de imaginar que as traduções são parte do método do estudo da poesia também, sei lá, né? São autores que me ajudaram
a soltar um pouco assim o esqueleto e a imaginação, né? E tem esse poema do Cummings, né, que diz assim, e que fecha o livro, né? Vive os sonhos, ou um slogan pode te vencer. Árvores são suas raízes, e vento é o vento. Confia no coração se o mar pegar fogo, e vive do amor, mesmo ao revés das estrelas. Honra o passado, recebe o futuro, e dança até a morte sair fora da festa. Tanto faz o mundo, seus heróis e vilões. Das meninas Deus gosta, do amanhã e da terra. E esse poema que eu acho que é o mais antigo da minha experiência, assim, um dos textos mais antigos que estão nesse livro. E ele diz o seguinte: tropeço em entulhos e corações partidos, baseado em riste no risco da boca aos cacos. Desvio e escapo à boferagem dos derviches, e vibro que posso entre as pernas do cosmos. Só tenho olhos para os vãos urgentes dos vestidos, vestígios de pólvora no limiar dos sapatos, e incorporo a navalha da fala dos mendigos, e leio a sorte na azeitona no teu prato, enquanto espero, paciente, um sanduíche. Na curva da cobra, nos cornos do touro, no couro do tigre, na voz do elefante, a força que puxa a planta para o alto e a mente que se concentra e se reparte entre as solas calmas dos sapatos. O capitão da areia que amava Lampião e foi para o mato. De vez em quando a areia me visita. Urubus reviram o meio da ilha. Boto fogo no corpo a pé na ponte. Astronauta a pé no gargalo do dia. Longes lobos guarais assoviam. Boto fogo no corpo a pé na ponte. Urubus reviram o meio da ilha. Astronauta a pé no gargalo do dia. De vez em quando a areia me visita. Urubus reviram o meio da ilha. Boto fogo no corpo a pé na ponte. Astronauta a pé no gargalo do dia. Longes lobos guarais assoviam. Esse também é um texto muito antigo. E eu tenho muito carinho por ele. Teu cabelo de espuma, sol cabeça de coruja, tuas pesadas ondas, teu cabelo no azul. É a segunda vez que dás o ar da graça. A primeira, pássaro em pleno pouso num braço de vento. Abençoa e paira ao som do baile roots na praia. A segunda, rosto rarefeito, luz difusa, sol cabeça de coruja, sol cabeça de coruja. Riso montanha da mulher meticulosa, risonha, encorpada, pacífica. Até me impeço de jogar-me da janela ensandecida. Tua revolta faz da angústia algo belo, desampara paradigmas, estilo ligação direta. Almejo as rotas circulares das panturrilhas deitadas, das pernas parrudas e das magras. Baba fosca, boca roxa, mineral sem ostra, coxas, gruta mole, círculo informe das delícias sem pressa. Vaga fumaça que se dispersa, o homem sábio é igual ao animal que pressente o tremor da terra e o precede com o seu silêncio. Ele pede-me perdoe ao espírito da planta cujo ramo deve cortar.
Sua aliança é com as forças protetoras do planeta que habita, as harmonias do organismo, o altar do Deus sem juízo. Revoar dos peixes acrobatas, farpas ferindo o ar, esplendor das macaxeiras, borboletas bicam os grãos de sal. Peixe-boi de boa, mais pesado que o mar, boia na maré morta. Sargaços enroscam na garça torta. Carnaval desse ano eu me isolei assim uns dias numa praia chamada Garça Torta, lá em Maceió. E aí eu vi um casal de peixes-bois, um peixe-boi e um filhote de peixe-boi. E isso não tem a menor importância, né, do ponto de vista da poesia, mas sempre que eu leio esse texto eu rio muito por causa disso. E eu já tive uma relação especialmente construtivista com o texto, assim, com a escrita. Continuo tendo muito prazer nessa aliança assim, construtivista da escrita, de enfim, criar algo belo, né? Botar de pé uma coisa, mas as coisas têm ficado muito mais espontâneas para mim e muito mais como detritos da experiência mesmo. Eu gosto muito dos poemas, gosto tanto que cheguei a publicá-los, né? Mas de fato aí você entende que tem um verso do Lao Tse, né, o poeta chinês muito antigo, que ele fala que tem essa imagem na linguagem dele ele chama de homem santo, né? A gente pode chamar de uma pessoa qualquer, né? Que quando a pessoa para no caminho para olhar uma coisa muito esplêndida, bela e maravilhosa, ela não tira a mochila das costas, né? Ela continua, ela para, olha, mas ela não descansa, né? Ela continua. E são divagações, né? Eu nunca fiz uma leitura com tantas interrupções, auto-interrupções, assim. Em geral, quando eu faço alguma coisa, quando eu entro em cena, eu digo boa noite, eu falo os textos e eu digo tchau e não me comunico além disso, né? Então isso é muito novo para mim e é muito divertido para mim. Espero que não seja enfadonho para vocês. Tinha um músico aqui em São Paulo chamado Daniel Costa, um grande baixista. E ele faleceu muito jovem, assim. E disso nasce esse texto, né? Que diz: bananeiras reinam na ribanceira, coalhada de brotos, palmas altas, vista alta, coisa rara numa cidade igual a essa. Silvos, cifras de pássaros e pessoas, um citar sobrevoa. Boa noite para quem chegou depois, está chegando, que bom que vocês vieram. A perda está contida na possibilidade da perda, está para quem a possui igual a coisa que também, a coisa que ainda possui. Caixa, pares de sapato, graus de febre. Quem sabe que vai, vive a ida, e vemos em volta, igual estrelas, faíscas no retrovisor do futuro. E se olhamos para fora, olhamos para trás no tempo, através da história do universo. E depois de algum tempo, chegamos ao Big Bang. O final desse poema é um parágrafo de um livro chamado, se eu não me engano, 3 Caminhos para a Gravidade Quântica. É um livro de um físico, que eu esqueci o nome, é um livro muito bonito. E eu peguei para mim.
A velha pariu um sonho, a duna comeu a cidade. Em cima da terra, debaixo da lua cheia, garis dormem no galho da goiabeira, no colo da grama, na raiz que rasga a cerca. Ornette Coleman desceu a esse planeta um dia com uma criança despida de espécie no colo, soprando o ar agudo da trombeta solo, marulho lança das noites acesas, dançando à beira dos buracos negros, sendo capaz de sugar impurezas às energias cabulosas estranhas. Ornette Coleman desceu a montanha, vestido em roupas d'água e cascas de árvore, certos sinais, cristais comuns, flores crespas. A saia dela voou por cima do vendaval. A saia dela voou por cima do vendaval. Foi um gesto de amor do espaço sideral. Foi um gesto de amor do espaço sideral. O copo dos amigos batizo com mel e cerveja. Espelhos duplicam o limite da superfície indelével. Conversas levitam leves costuras nos seixos do espaço. Abelhas gravitam no vácuo dos gomos das salas de cera. O copo dos amigos não deixo esquentar sobre a mesa. Encontros tenazes, sem fim nem começo. O ar harmoniza uníssonos e dissonâncias. As dádivas doces, bem-aventuranças, graças decisivas, nossa itinerância nos favos do nada invisível. O sopro nas asas dos alvéolos pulmonares, o plexo sereno entre as guelras da mente em conflito, as cesuras lisas dos risos prolíferos dos corpos colidem no tempo, sugerem um novo perímetro. Estrelas priscas constelam o bojo dos rostos. Nos ramos floridos dos mortos, as coroas eram cabeças de santos. Com a paciência do incenso, atento à sapiência dos ventos, um pássaro de longas pernas decifra signos extraterrestres, deixados aos cuidados apenas das plantas, bichos alados, insetos e pequenos répteis. À altura dos olhos, luz dos satélites, brilho afluente, mares celestes, concórdia cadente, sinais ascendentes. Esse poema eu escrevi em parceria com a poeta Julia Hansen, que eu estava assim, ainda imaginando ele, faltava uma palavra assim, ela falou, não sei o que lá, ela concórdia, eu digo, nossa, obrigado, essa palavra aí. Furdunço de pedras na caixa prego, 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 furdunço de pedras na caixa prego. Respira pedra cheia de bichos, respira pedra cheia de bichos, respira pedra cheia de bichos, respira pedra cheia de bichos. Me lanço aonde beiro logo a orla, 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 indague o oceano sobre território, indague o oceano sobre território, indague o oceano sobre território, indague o oceano sobre território.
Vou ler mais uma tradução, então, que é um poema do Vicente Huidobro. E ele é muito longo. E diz assim: Eu sou aquele que saiu faz 1 ano da sua terra, buscando distâncias de vida e morte, seu próprio coração e o coração do mundo, quando o vento assoviava nas entranhas, no pôr do sol gigante sem memória. Guiado por minha estrela, com o peito vazio e os olhos cravados na altura, fui buscar meu destino. Ó, meus bons amigos, vocês me reconhecem? Eu vivi uma vida que não se pode viver, e tu, poesia, não me abandonou um só instante. Ó, meus amigos, aqui estou. Vocês sabem acaso o que eu era? Já ninguém mais sabe o que sou. O vento me fez vento, a sombra me fez sombra, o horizonte me fez horizonte misturado a tudo. A tarde me fez tarde, a manhã me fez manhã para cantar de novo. Ó poeta, esses olhos terríveis, esse passo de alma de aço e bondade de mármore, eu sou aquele que chegou ao fim do último caminho e retorna talvez com outro passo. Faço, ao andar, o ruído da morte, e se meus olhos dizem quanta vida vivi, quanta morte morri, eles bem poderiam dizer quanta vida morri e quanta morte vivi. Ó meus mortos, ó meus queridos espectros, a noite deixou noite em meus cabelos. Onde estive, onde andei, era a ausência aquela ou era a maior presença? Quando as pedras ouvem o meu passo, elas sentem uma ternura lhes crescer na alma. Fazem sinais furtivos e falam baixo. Ali se achega o bom amigo, o homem das distâncias, que vem cansado de tanta morte nos ombros, de tanta vida no peito, e busca onde passar a noite. Eis-me aqui diante dos vossos olhos limpos, eis-me aqui trajando distâncias. Ficaram para trás as nuvens negras, os anos de trevas perdidos no antro. Trago a alma lavada pelo fogo, vós me chamais sem saber a quem chamais. Trago um cristal sem sombra, um coração que não decai, a imagem do nada e um rosto que sorri. Trago um amor tão semelhante ao universo. A poesia me abriu o caminho, já não há banalidades na minha vida. Quem guiou meus passos de modo tão certeiro? Meus olhos dizem àqueles que caíram: disparai contra mim vossos dardos, vingai em mim vossas angústias, vingai em mim vossos fracassos. Eu sou invulnerável, tomei para mim um lugar no céu igual ao silêncio. Os séculos da terra me caem nos braços. Sou eu, amigos, o viajante sem fim. As asas da grande aventura batiam entre invernos e verões. Olhem como sobem estrelas em minha alma, desde que expulsei o tempo obscuro. Como poderemos nos entender? Eis-me aqui de regresso, de onde não se retorna, compaixão das ondas e piedade dos astros, tanto tempo perdido. Este é o homem das distâncias. Ele circundava as páginas dos mortos, sem tempo, sem espaço, sem coração, sem sangue. Ele andava de um lado a outro, desesperado em meio às trevas, sozinho no vazio, qual um cão ladrando ao fundo de um abismo. Ó vocês todos, ó meus bons amigos, os que tocaram minhas mãos, o que foi que tocaram? Vocês que ouviram minha voz, o que foi que ouviram? Contemplaram meus olhos, e o que contemplaram? Já perdi tudo e ganhei. Nem mesmo peço a vida que me cabe, nem montanhas de fogo ou mares lavrados. O que perdi não se compara ao que ganhei. Assim é a viagem ao fim do mundo, e esta é a coroa de sangue da grande experiência. Ganhei da minha estrela a coroa, onde estive,
Onde estou? As árvores choram, o pássaro canta inconsolável, canta. Quem é o morto? O vento me soluça. Que inquietude me deste? Algumas flores exclamam, está vivo ainda? Quem é o morto? As águas tristes gemem. Quem morreu nestas terras? Agora sei o que sou e o que era. Conheço a distância do homem até a verdade. Conheço a palavra amada dos mortos. Este é aquele que chorou o mundo, chorou resplendores, as lágrimas se dilatam e giram sobre um eixo, sobre seu eixo. Eis-me aqui. Como poderemos entender-nos? Como saber o que falamos? Há tantos mortos me chamando, ali onde a terra perde seu ruído. Ali onde me esperam meus mortos queridos, queridos espectros, olhem-me, eu vos amo tanto, mas sou estrangeiro. Quem saiu da sua terra sem saber a largura da aventura? Ao estender as asas, ele mesmo não sabia qual era seu voo. Vosso tempo e vosso espaço não são meu tempo nem espaço. Quem é o estrangeiro? Reconheceis seu andar? É aquele que volta com um sabor de eternidade na garganta, um cheiro de esquecimento nos cabelos, um som de veios misteriosos. É esse que chora o universo e ultrapassou a morte e o rumor da selva secreta. Agora sou impalpável como certas sementes, que o próprio vento que as leva não as sente. Ó poesia, nosso reino começa. Este é aquele que dormiu muitas vezes, ali onde se deve estar alerta, onde as rochas proíbem a palavra, ali onde se confundem a morte e o canto do mar. Agora sei que fui buscar as chaves, eis aqui as chaves. Quem as perdera? Por quanto tempo? Ninguém encontrou as chaves perdidas no tempo e na fumaça, tantos séculos perdidas. No fundo das tumbas, no fundo dos mares, no fundo do sussurro dos ventos, no fundo do silêncio, eis aqui os signos tanto tempo esquecidos. E então, amigo, quem nos vai dizê-los? Quem pode compreender-te? De onde vens? Onde estavas? No alto ou abaixo? Andavas pela história, de mãos dadas com a morte. Ó irmão, nada direi. Quando tocares o que ninguém mais toca, vais querer um silêncio maior que o das árvores. O cara faz um poema de 5 páginas e termina dizendo, nada direi, né? Silêncio e tal. Pô, muita cara de pau, né? Vicente Huidobro. E um poema do Gregory Corso, que também está nesse livro. Esse aqui é o William Blake, Marcelo Ariel, e essa é a Rosa da Experiência, que contém o infinito. Vou voltar aqui na cabeça. E é um poema do Gregory Corso que eu levei muitos anos para traduzir, na verdade. E ele diz assim, a estrela está lá onde o olho a vê, e está aqui como o olho em você. Eu vou ler uns trechinhos do Risonha, que é aquela prosa que eu estava falando. Esse livro não é meu, eu estou amassando ele, dobrando. Peço licença para... Você é tão engraçada. Tuas caretas, quando você brinca, têm uma aura rara de máscara da sorte. As linhas risonhas da tua cara incrível de lua completa, vibrátil, visível, esplêndida. Seguir com meus olhos o teu rosto é igual sentir na boca um doce muito leve ou delicado, gosto facetado, quase um cheiro só ao longo de mim.
Na pontinha da minha língua, enfim, da minha vida transcorre toda embaixo da tua estrela escura, acima dos teus dedos pontiagudos, dedinhos corroídos pelos lados, pelos dentes úmidos. Minha vida se extrema toda na ponta dos meus poucos pelos, magnetizados nos matizes da tua abertura funda, serena, aguda. Tu me revela os extremos, sem te exasperar. No intervalo airado entre nós dois, eu sinto a derrocada do tempo transcorrer ao contrário. Rejuvenesço nos olhos espontâneos das tuas mucosas aquíferas. Te agradeço. Joguei o amor por ti na mão do caos, e agora o saboreio com um ímpeto fresco. A pauta da realidade dominante é muito restritiva. A cada mês me entrego à entropia do teu sangue, me ensopo no mar menstro do teu ventre, exalando ferrugem. E se descansas, também me deito, atento aos tons aéreos do teu sono, e sonho sorver o ouro lodoso das tuas calcinhas. É bonitinho, né? Eu já li muito. Vocês cansaram? Vocês... Então, como é que está aí a... Normalmente também as situações em que eu me engajo não duram mais assim do que 8, 10 minutos. É muito estranho para mim tudo isso, mas mais uma vez é muito divertido. Esse poema se chama Atração Universal dos Corpos, e ele está num livro que se chama Siga os Sinais na Brasa Longa do Haxixe. Foi uma série de ficção científica que eu publiquei uns anos atrás. Foi um livro que me deu muito trabalho, dor de cabeça. Mas um dia eu consegui sair dele. E ele diz assim: braços veiudos, rios parrudos em leito de ossos secos. Escamas luzem os vãos mínimos dos dedos, em prontidão igual os olhos do arqueiro. Se eu brigar com a minha tara, eu vou me machucar. Auscultei a terra, eu te louvo, eu flagro de relance as tuas costelas, sob a abóbada da pérola, enquanto o sol finda seu turno na terra, sem timidez curtir alguém nos destroços. Porque hoje em dia as pirâmides têm a forma das palafitas, e tu só gozas se for acima da morte. Esse poema se chama Emissões Pélvicas de Luz e está no mesmo trabalho. E foi um poema que acompanhou muito tempo e me ajudou muito, assim. Penso que tem esse lugar da experiência que é de uma solidariedade que existe entre um poema e uma pessoa, né? E o poema fica ali durante um certo tempo, acompanhando os desvios de caminho, as capotagens, não sei se é assim que se chama quando a gente capota, as roubadas e os benefícios, que também são brilhinhos nos olhos e a gente se perde neles também. E os poemas, eles acompanham a gente. O William Blake, como ele entrou no recinto, ele recentemente estava dizendo uma coisa assim, que para ele a morte não é nada, ele não considera que a morte seja algo diferente de você estar aqui nesse cômodo e entrar ali num cômodo diferente. É só isso. E o poema diz: um corpo danifica-se para chegar a si mesmo. O tempo danifica-se. Observa a ti mesmo discretamente, igual faz com qualquer pessoa. Qualquer pessoa queira e possa te encontrar, deformado de autêntico esplendor. O correr do tempo não hierarquiza os fatos. Podes morrer, mas regeneras rápido.
e voltas para danificar a divisão do trabalho. Pode entrar, fica à vontade. Boa noite. Esse é um poema muito antigo também. E tinha um lugar que eu tinha um certo magnetismo, assim, eu sempre passava por ele sem querer, e era um lugar muito decrépito, né? Eu sei que isso não tem a menor importância, né, do ponto de vista da poesia, mas a poesia também não é a coisa mais importante do mundo, né? E eu estava passando nesse lugar, que é um lugar muito decrépito, enfim, eu me dei conta de que tinha uma placa, né, que eu nunca havia visto, né, e a placa dizia Praça do Sol. E eu fiquei muito entusiasmado com aquilo, né, o fato de, primeiro que era de noite, segundo que era um lugar muito assim detonado e que tinha esse nome glorioso, né, Praça do Sol, magnífico, assim, uma praça romana, né. E eu fiquei muito comovido com aquilo, né. E eu escrevi um poema em torno disso, coisa e tal, e perdi o poema, né. Mas a lembrança ela continuou me visitando, então eu escrevi muitas coisas em torno disso, essa é uma delas, né. E por isso que a gente estava dizendo antes e conversando que tudo isso são apenas vestígios, né, da experiência, né. Inclusive para quem lê, né, o próprio poema ele se torna apenas um vestígio da experiência que você passa a ter ao lê-lo, né. Você vai carregar uma comoção ou uma o quê, né? E a Praça do Sol é essa aqui. Praça do Sol, às 3 da tarde. Fica em São Luís do Maranhão, né? E eu esqueci de dizer uma coisa, que essa praça ela foi destruída depois. O mar derrubou ela, né? Aí depois reconstruíram e tal, fizeram uma coisa bonitinha e tudo. Então ela foi destruída e não existe mais. Praça do Sol, às 3 da tarde. Risca o fósforo do incendiário. Praça do Sol, às 3 da tarde. Abre o nariz para o fedor dos muros. Praça do Sol, às 3 da tarde. Esconde a senha dos holocaustos. Praça do Sol, às 3 da tarde. Enerva cada coração covarde. Praça do Sol, às 3 da tarde. Escangalha os mísseis da glória. Praça do Sol, às 3 da tarde. Despista o fumo dos policiais. Praça do Sol, às 3 da tarde, aponta a sombra para o cego, ampara o baque das ondas, ergue a lombra do pipoqueiro, acorda a renca dos ventos, loas ao biquíni túrgido. Praça do Sol, às 3 da tarde, devora a muvuca das gentes, ouve o reggae das bacantes, cede teus bancos às fodas, legisla a rixa dos traficantes. Praça do Sol, às 3 da tarde, abre tuas pernas para os pivetes, engole o mijo da criança. O Jacó Boehme, que também é um irmão, tinha um senhor que perguntou de influência, né? Acho que ele não está mais aí. E Jacó Boehme é um sapateiro, né? Do século XVI. E suponho que não seja assim que se fale o nome dele. Ele é alemão, né? Jacó Boehme. Era um sapateiro que de vez em quando ele tinha uns surtos de revelação mística e ele escreveu alguns tratados. Assim. Tem um livro chamado 40 Questões sobre a Alma, que é um livro muito bonito. E tantos outros, né? E eu não entendo o que ele diz muito, assim, mas de vez em quando alguma coisa emerge e eu me sinto em paz, né, lendo. E isso se tornou um dispositivo importante para mim ao longo dos anos, de você ser capaz de encontrar um refúgio naquilo que você lê. Muita coisa que eu realizei em outros tempos, com um certo empenho diferente do que me traz aqui agora, eram coisas assim que tinham um caráter explosivo e que iam contra determinadas coisas, né, desse mundo e tal.
Mas essas coisas elas não vão ler o meu livro, né? Quem vai ler o meu livro precisa precisa ser amado, né, pelo meu livro. Ou quer ser amado, né? Não sei se precisa, mas todo mundo quer amor de verdade, né? Uma pessoa boa quer amor, uma pessoa má quer amor. E o Jacob Boehme, ele me traz isso daí, né? E ele diz assim: a alma é a semente para um novo corpo. E você pode entender isso de muitas maneiras, né? Você pode interpretar isso teologicamente e tudo mais. Mas eu sinto isso de uma forma que possivelmente é um desvio do texto, mas é como se você vai se acomodando às experiências sociais e querendo coisas e desejando tudo aquilo que o mundo te oferece, e você quer isso e aquilo, e você vai se afastando do eixo, né, do eixo vibratório da sua experiência quântica e energética, que é quando você se sente em casa, né, que o seu coração vibra assim mais calorosamente. E aí você vai se quebrando ao longo da vida, mas a alma ela é a semente para um novo corpo. Você se quebra hoje e amanhã esse corpo está diferente, né? O George Maltner fala assim também, né? Que da pessoa bruta, que ela vai se erodindo, né? A pessoa bruta é como uma pedra que vai se erodindo e você pode chamar isso de várias maneiras, né? Erosões, iluminações ou diaxés. E a alma é essa semente para um novo corpo, né? Se você continua ouvindo, você acaba se livrando desses desvios todos e desses véus, né? Desses véus de desejo, né? Porque a alma ela é a vontade. A alma não é o desejo. O desejo são as milhares de coisas que a gente quer. Tantos livros agradáveis aqui que a gente quer, né? Ou a gente quer tá quentinho depois para ir para casa, a gente quer tomar um banho quente, a gente quer comer uma comida gostosa, a gente quer ser amigo das pessoas X ou Y, a gente quer, mas a vontade é essa energia que leva a gente adiante na direção de onde, na verdade, o retorno para a eterna infância da sensação de ser, né? Eu me lembro muito de uma sensação de infância mesmo, infância literal, né, de quando eu era assim um pouco menor, e infância do nascimento contínuo, né, porque a gente está sempre tem sempre a possibilidade da infância, né, e eu ficava muito parado assim, morava num bairro meio ermo e isso foi antes da internet de escada, então eu tinha muitos momentos de vazio e silêncio, eu ficava parado olhando as formigas, olhando para cima e pensando, pô, é azul, né, bicho? É azul e tal, mas aquilo era um vazio completo, não tinha nenhum objetivo. E sempre que eu faço qualquer coisa hoje que tem a ver com o que de fato é importante, eu sou levado a essa mesma sensação de estar em casa olhando formigas sem pensar no futuro, na vida ou na morte, né? Porosa noite, por entre o dia, por outra noite, poroso dia, por outra noite, de novo dia, de noite o dia, a rosa noite, de novo dia, por norte a noite, poroso dia, porosa noite. Equilíbrio é justiça e o agir sem apego. Encontra alguém consigo mesmo. É o universo, me leva em meu corpo. Sempre vale a pena dar um talento na tua vibe. Todo dia enlouquecia os pensamentos, ter de resolver o almoço. Feche-se na sua flor e não dê brecha. O anel do orgulho fere o olho, apenas ver. Primeiro flecha da luz inevitável, depois um beijo no supercílio esquerdo.
Ah, se eu tivesse um ir e vir sombrio, mas meu calor me leva à alegria, hábil em rir na raiva e na angústia. Mistério é dúvida e certeza, e move o mundo em segredo. Em dias enlouquecidos, a vicissitude não se deixa esquecer, e o corpo fecunda o espaço. A lança carinhosa amanhece, mesmo que bípedes de várias espécies não acarinhem mais as matizes da fruta viva aqui onde se vive, na hipnose do príncipe deste século. Quem é o príncipe deste século, né? Dinheiro, né? Mas o dinheiro não é só o dinheiro, né? O dinheiro é imagem, o dinheiro é tanta coisa, né? As vozes cortam o ar sobre a relva. Os rostos se fecham igual cicatrizes. Um sim explode, sim gargalha. As plantas parecem imóveis. Será que ouvem sirenes? Se distraído o coração parece estar parado, respira bem e torna-te palpável. Virar na relva um viveiro de bichos. Manchas solares saem dos vítreos. Insetos no centro da esfera. Atordoante derreter, descer escadas, primeiro ar do dia, rotação brutal dos ventos santos, brutal força, vento guia, florações abrasivas debaixo das pupilas, evapora, sol senhora, fumaça evola-se, disforma-se, eleva-se em ti, adiante, chão nascente dos teus pés tubérculos, antro de astros, umidade fértil. A gente fica mais alta em campo aberto. Gostosos doces airados na ponta da flecha. A lua nova sorri, secreta. E tem mesmo, né, esse verso do Blake que ele fala da rosa e do grão de areia, em que você vê a eternidade. E eu tenho pensado muito sobre não sei se pensado, mas tenho imaginado talvez, determinadas coisas, elas são muito simples de você entender, ou de você, né, a eternidade num grão de areia, claro, beleza. Mas assim, se você não tiver essa experiência, essa frase não significa nada. A partir do momento que você tem experiência, você se dá conta de que algumas coisas elas são muito simples de serem ditas, mas que a realidade não é tão simples. Esse poema eu levei muito tempo para escrever também. E ele diz assim: pernas ágeis, asas magras no ar pesado. Até o amor é diferente de si mesmo. Nem meu amor quero de mão beijada. Eu vou reler um poema que eu li no início, e com ele eu vou encerrar. E que nem todo mundo tinha chegado, e como ele gira em torno do encontro, eu queria deixar ele aqui como uma espécie de abraço e dizer que eu sinto uma ternura muito grande por cada um de vocês e
Nem conheço muitos, assim, no sentido de saber o nome e tal, mas o fato da gente estar aqui nesse momento significa que o quê, né? Significa nada também. Mas significa que a gente se conhece já. O copo dos amigos batizo com mel e cerveja. Espelhos duplicam o limite da superfície indelével. Conversas levitam leves costuras nos seixos do espaço. Abelhas gravitam no vácuo dos gomos das salas de cera. O copo dos amigos não deixo esquentar sobre a mesa. Encontros tenazes, sem fim nem começo. O ar harmoniza uníssonos e dissonâncias. Frequências simpáticas se entrelaçam e encontram. As dádivas doces, bem-aventuranças, graças decisivas, nossa itinerância nos favos do nada invisível. O sopro nas asas dos alvéolos pulmonares, o plexo sereno entre as guelras da mente em conflito, as cesuras lisas dos risos prolíferos, dois corpos colidem no tempo, sugerem um novo perímetro. Estrelas priscas constelam o bojo dos rostos. Nos ramos floridos dos mortos, as coroas eram cabeças de santos. No fim, eu espero que esse livro seja divertido para vocês e que tenha pelo menos assim uma dica ou outra, né? Porque no fundo é isso, você lê uma coisa e tem uma dica ali. E algo que pode ajudar a você respirar melhor, sei lá. E eu agradeço mais uma vez a paciência, agradeço os ouvidos e a solidariedade e a confiança de terem esperado tanto tempo para ouvir essas coisas que sabe-se lá de onde vem. Eu agradeço a Rosa também, a Rosa da experiência e da nossa experiência aqui. É isso aí, valeu.